Abramos a palavra do Senhor em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 12 até o versículo 15. Nós iremos ouvir uma pregação que exporá a doutrina da palavra de Deus no quarto mandamento. Então nós já lemos o quarto mandamento na nossa liturgia, em Êxodo capítulo 20, versículo 8 a 11, e agora iremos abrir a palavra do Senhor em Deuteronômio capítulo 12, Deuteronômio capítulo 5, versículos 12 até versículo de número 15. Assim diz a palavra do Senhor. Quarto mandamento, conforme Moisés, ele lembrou ao povo de Deus que estava para entrar em Canaã, Deuteronômio capítulo 5, versículo 12 até o versículo 15. Diz assim a palavra: guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem um estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem com tu, porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te livrou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. Agora vamos para outra parte da Sagrada Escritura, desta vez no Novo Testamento, Colossenses capítulo 2, versículo de número 8 até o versículo de número 17. Colossenses 2, 8 a 17. O apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, escreve à igreja em Colossos, dizendo: cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isto tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Até aí, meus irmãos. Agora vamos para o nosso catecismo de Heidelberg, domingo de número 38, a nossa confissão de fé. Catecismo de Heidelberg, domingo 38, a pergunta e resposta 103. Esse é o texto onde nós extrairemos a doutrina que baseia o nosso sermão nesta manhã. O que Deus ordena no quarto mandamento? Primeiro, o ministério do Evangelho e as escolas cristãs devem ser mantidos. E eu devo reunir-me fielmente com o povo de Deus, especialmente no dia de descanso.
para conhecer a palavra de Deus, para participar dos sacramentos, para invocar publicamente ao Senhor Deus e para praticar a caridade cristã para com os necessitados. Segundo, eu devo todos os dias da minha vida desistir das minhas más obras, deixando o Senhor operar em mim por seu Espírito. Assim começo nesta vida o descanso eterno. Por favor, deixem abertas essas partes da Sagrada Escritura e do nosso catecismo. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, por mais duro que seja o nosso dia a dia de trabalho, nós podemos dormir e ter 1 horinha ou até mesmo 2 horas para almoçar e tirar aquela boa soneca para recompormos as nossas forças. E todo dia, se nós temos uma vida cristã sadia, temos também um tempo para as nossas devocionais a Deus, para lermos a palavra do Senhor, para orarmos ao Senhor e até cantarmos alguns hinos ao Senhor. Mas um dia em 7 foi estabelecido por Deus para ser o dia especial para pararmos com os nossos trabalhos do dia a dia e dedicarmos um tempo para um verdadeiro descanso físico e para a nossa adoração ao Senhor que nos criou e que nos salvou por meio de Jesus Cristo. E aí nós chegamos no 4º mandamento da lei do Senhor, o 4º mandamento das palavras da aliança do nosso Deus. O 4º mandamento, ele estabelece um tempo especial para descanso e adoração ao Senhor nosso Deus, Criador e Salvador. E o Senhor, ele quer que tenhamos um dia especial para pararmos de trabalhar, pois no sétimo dia, Deus, ele descansou após ter criado todas as coisas na sua criação, ou seja, Deus, ele parou, pois tudo já estava completo. E nós vemos isso como um dos fundamentos que o Senhor, por Moisés, ele declarou no 4º mandamento, conforme está escrito em Êxodo capítulo 20, versículo de 8 a 11. Mas não somente isso. Quando Moisés ele está preparando o povo de Deus para entrar no Egito, na terra de Canaã, ele relembra ao povo de Deus os 10 mandamentos, e quando ele chega no 4º mandamento, ele dá mais um fundamento para que a igreja ela possa cessar e respeitar o dia de descanso. O Senhor quer que nós cessemos o nosso trabalho, a nossa labuta comum de todos os dias, pois a sua igreja foi escrava no Egito. Isso nós encontramos lá em Deuteronômio capítulo 5, versículo de número 12 até o versículo de número 15. No Antigo Testamento, esse dia especial foi o 7º dia da semana, aquele que nós conhecemos como o sábado, que nós traduzimos em nossa língua portuguesa para o nome sábado, que significa não 7º dia, mas que significa dia de descanso. Sábado significa dia de descanso. Mas quando nós estamos lendo o Novo Testamento, lendo o que Paulo, pelo Espírito Santo, ele escreveu aos crentes que estavam lá na cidade de Colosso, nós podemos concluir que o descanso do 7º dia era um elemento cerimonial que estava dentro do 4º mandamento. Pois o Espírito Santo diz, voltemos lá para Colossenses capítulo 2, versículo de número 16 e versículo de número 17. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Por quê? Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. O que significa o que o apóstolo Paulo está dizendo à igreja? Significa que
Nós, como cristãos, fomos dispensados de guardar o quarto mandamento? Será que é isso? Será que hoje temos apenas 9 dos 10 mandamentos para que nós possamos assim manifestar nossa gratidão a Deus e para ser o nosso manual de liberdade em Cristo Jesus? Será que nós só temos 9 mandamentos hoje? Será que os 10 mandamentos não se mantêm para os crentes em Jesus? Meus amados irmãos, quando nós lemos o Novo Testamento e a Bíblia como a palavra de Deus em todo, Antigo e Novo Testamento, nós podemos ficar tranquilos que, de fato, os 10 mandamentos, eles se mantêm como sendo esse manual de gratidão, esse manual de uma vida de fé em Jesus Cristo, esse manual que o irmão do Senhor, Tiago, disse que é a lei da perfeita liberdade em Jesus. E por isso, para podermos viver a gratidão no Senhor, desfrutar do nosso descanso em Jesus Cristo e da liberdade que Jesus ele conquistou para nós na cruz e na ressurreição, nós precisamos entender o ensino no quarto mandamento. E por isso, nós precisamos da seguinte mensagem de Deus nesta manhã. Em nome do Senhor, eu prego a vocês a palavra de Deus no seguinte tema: em Cristo continuamos com o dever de observar o quarto mandamento. Esse é o tema da nossa pregação nesta manhã. Em Cristo continuamos com o dever de observar o quarto mandamento. Nós tomamos a palavra de Deus como nossa base, como a nossa guia, como nossa bússola. E seguindo a revelação da Escritura, nós podemos entender que o quarto mandamento ainda se mantém para os crentes, por um simples motivo, em primeiro lugar, porque Jesus Cristo ele não veio anular, ele não veio revogar a lei, mas Jesus Cristo ele veio para cumprir a lei. Ele falou isso em Mateus capítulo 5, versículo 17, ele diz: eu não vim revogar a lei, mas eu vim cumpri-la. E Jesus Cristo ele veio cumprir perfeitamente a lei, tanto a letra como o seu espírito, com um objetivo. Ele veio para que, cumprindo a lei, ele fosse a nossa justiça diante de Deus. Justiça essa que nos é dada mediante a fé em Jesus. Então, pelo fato de Jesus ele não vir anular a lei, nós podemos entender muito bem que o quarto mandamento ainda permanece para os crentes de hoje, para a igreja no Novo Testamento. Pois seria muito estranho que um dos 10 mandamentos ele fosse anulado, ele caísse por causa da obra de Jesus Cristo. Sendo assim, em primeiro lugar, nós podemos entender que ainda se mantém o quarto mandamento para nós hoje. Porém, existem detalhes que devemos respeitar. Quanto ao quarto mandamento, nós devemos reconhecer humildemente que nesse mandamento havia elementos cerimoniais e havia elementos morais. Haviam elementos que seriam passageiros e haviam elementos que seriam permanentes. E como nós chegamos a isso? Nós chegamos a isso observando o todo da revelação da Escritura. Nós, observando o todo da revelação da Escritura, nós vemos que existia dentro, e é esse ponto que eu quero salientar para os irmãos, um elemento no quarto mandamento que pertencia às cerimônias do Antigo Testamento. Esse elemento era o descanso no 7º dia. E nós chegamos a essa ideia partindo, um dos pontos somente, existem outros, mas partindo da instrução do apóstolo Paulo para a igreja em Colossenses, ou em Colosso, que parece ser muito clara para nós. Ninguém poderia recriminar, julgar, condenar os cristãos por eles não estarem guardando os sábados. Voltemos lá para Colossenses capítulo número 2, versículo 16. O texto diz:
Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou de um dia de festa, ou lua nova, ou sábado. Você abre o texto em português com o termo ninguém. E esse ninguém, ele se aplica aos falsos mestres que estavam vindo do judaísmo, que queriam enredar a igreja ali na cidade de Colossos. Eles queriam impor sobre os crentes no Novo Testamento, especialmente os crentes gentios, as velhas cerimônias do Antigo Testamento. E por isso, lá no início da leitura que nós fizemos, a partir do versículo número 8, o apóstolo Paulo, ele dá um alerta à igreja. Veja lá, versículo número 8, capítulo 2, versículo 8. Ele diz: cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Vocês viram aí? Haviam falsos mestres. Haviam homens que estavam querendo ressuscitar as velhas cerimônias antigas do Antigo Testamento. E dentre elas, os sábados dos judeus. Os sábados do sétimo dia. Estes sábados estavam entre as cerimônias, pois o apóstolo Paulo, ele colocou os sábados como sendo sombra. Veja o versículo de número 17, capítulo 2, Colossenses, versículo 17. Porque tudo isso inclui os sábados, tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Sombra. Acho que as crianças sabem muito bem o cuidado que deve haver com as sombras. Por exemplo, quando nós estamos brincando de esconde-esconde, e nós estamos no canto de uma parede e a luz está atrás de nós, nós fazemos o possível para que a nossa sombra não passe aquele canto da parede para nosso amiguinho ele não saber que nós estamos atrás daquela parede. A sombra é isso. A sombra não é a realidade, mas a sombra ela aponta para a realidade. As cerimônias do Antigo Testamento, como o apóstolo diz, tudo aquilo era sombra, ou seja, não era a realidade do corpo, mas era algo que revelava a realidade do corpo. As cerimônias, elas eram como uma sombra que revelavam Cristo, que Cristo sim, esse é a realidade, Cristo sim, esse é o corpo. Versículo 17 diz: porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém, quem é o corpo? O corpo é de Cristo. Por isso, os falsos mestres e ninguém poderiam usar os sábados do Antigo Testamento, no sétimo dia, como meio para julgar quem era verdadeiramente justo diante de Deus ou não, quem era salvo ou não. Ninguém vos julgue. Aqui nós temos assim o ponto que julgamos ser fundamental, básico, para dizer que os sábados do sétimo dia são coisas da antiga aliança, como eram a circuncisão sangrenta. Se você prestou bem atenção na leitura que nós fizemos no capítulo 2, você vai ver que até a circuncisão ela foi mudada por Cristo. O batismo agora é a circuncisão de Cristo e não mais aquela circuncisão que era feita ao 8º dia do menino, quando o menino era nascido, o sinal da antiga aliança. Agora o batismo em Cristo, ele tomou o lugar da circuncisão. Nós vemos isso em capítulo 2, versículo 11 e versículo 12. Da mesma forma que a Páscoa, que foi a retirada do povo de Deus, o resgate do povo de Deus do Egito, da mesma forma que o dia de Pentecostes, o dia da expiação, as festas da lua nova que abria cada mês do povo de Deus, todas essas coisas, juntamente com o sábado, ou os sábados,
faziam parte do Antigo Testamento e estas cerimônias, elas encontraram cumprimento em Cristo Jesus. Assim, os sábados do Antigo Pacto encontraram em Cristo o fim deles. Pois os sábados do Antigo Pacto eram parte dessas sombras. Agora pare para pensar se isso não se encaixa com aquilo que o apóstolo Paulo está dizendo. Pois, se os sábados do Antigo Pacto continuassem sendo o dia especial de descanso para os crentes do Novo Testamento, por que o apóstolo diria que os sábados são sombra das coisas que haviam de vir e que a realidade é Cristo? Seria uma contradição do apóstolo para todo o ensino revelado no Antigo Testamento. Os sábados eram a sombra de Cristo, o corpo, a realidade. Porque os sábados, eles apontavam para aquele que é o descanso de nossas almas. Lembre-se de Jesus Cristo, ele chamando: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Ele é o alívio. Seu fardo é leve, seu jugo é suave. Apontava os sábados do Antigo Testamento para aquele que é Senhor do sábado, para aquele em quem nós fomos feitos novas criaturas para Deus, aquele que nos libertou e em quem fomos libertados da escravidão, do pecado e do diabo que eram representados no Egito e em Faraó. Aquele que, como o apóstolo Paulo ele diz, no capítulo 2 de Colossenses, versículo 13, versículo 14, versículo 15, como diz, veja por favor, Colossenses capítulo 2, versículo 13, ele diz: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne. Ele está falando de gentios, porque essa era a nossa realidade. Ele está falando para uma igreja gentílica. Vos deu vida juntamente com Cristo, com Ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removendo-o inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Por isso, com a obra de Cristo, os sábados do sétimo dia perdem o motivo para serem guardados pelos crentes no Novo Testamento. Dessa forma, por causa da obra de Cristo Jesus na sua cruz e na ressurreição, ninguém pode ser o maior religioso do mundo, ninguém pode julgar os crentes que não guardam os sábados do Antigo Testamento, pois já estamos em Cristo, para quem esses sábados apontavam. Estamos naquele que é o Senhor do sábado, estamos naquele que é o descanso de nossas almas cansadas do pecado e libertadas do pecado e do diabo. Ele é a nossa garantia do descanso que ainda vem na eternidade com Ele. E uma aplicação pertinente para nós também é que, como cristãos que querem ser fiéis à Bíblia,
Nós não devemos dar crédito aos adventistas do sétimo dia e a qualquer outro grupo sabatista que possam querer impor ou nos julgar por nós não guardarmos o sábado do sétimo dia como dia de descanso para os cristãos. Não podemos dar crédito a isso. Voltar, para você entender bem a seriedade da coisa, voltar a praticar a guarda do sábado dos judeus é voltar para a sombra, é negar a realidade de Cristo Jesus, é voltar para o tipo de culto que o Senhor Jesus ele anulou por sua obra redentora na cruz e na ressurreição, é praticar o ensino dos falsos mestres que foram condenados pelo apóstolo Paulo na carta aos Colossenses, de modo muito claro. Em resumo, meus irmãos e minhas irmãs, é virar as costas para a obra redentora de Cristo, é praticar uma heresia perniciosa que nega o Evangelho. E eu creio que nenhum crente sincero e conhecedor da palavra de Deus e que ama Jesus Cristo verdadeiramente, ele queira negar a Jesus para voltar às velhas cerimônias da lei e praticar qualquer falso ensino. Nenhum verdadeiro crente quer isso. Resta-nos agora, depois que nós já vemos que o sábado do Antigo Testamento é passado como sombra, pensar como nós podemos viver o quarto mandamento em Cristo, ou seja, conforme o Novo Testamento. Sombras passaram, realidade chegou. Então, como viver o quarto mandamento hoje? Será que ainda temos um dia especial para o descanso físico e para o culto? Eu digo que sim. E por onde nós iremos começar para ver se temos esse dia de descanso especial físico, porque de fato o dia de descanso é descanso mesmo, descanso físico. E quando nós conhecemos o Antigo Testamento, sabemos que também esse dia não era para que os judeus ficassem, quando eu falo judeus no Antigo Testamento, entendam, igreja do Antigo Testamento, ficassem nas suas tendas dormindo e não fazendo nada. Não era isso. Havia a responsabilidade do povo ir ao culto de manhã, ir ao culto à noite, para levar as suas ofertas dobradas ao Senhor, adorar ao Senhor na beleza da sua santidade, levar salmos ao Senhor e fazer caridade, conhecer a palavra. Havia essa responsabilidade. Nós conhecemos o Antigo Testamento, nós podemos dizer isso. Como nós iremos entender que ainda resta um dia de descanso para nós e para o culto solene ao Senhor? Pelo testemunho dos apóstolos e pela prática da igreja, parece-nos claro que o dia da ressurreição do Senhor Jesus Cristo passou a ser o dia especial para o descanso físico e para o culto a Deus, sendo estabelecido como assim um novo sábado. Lembre-se, sábado o nome sábado não significa sétimo dia. O nome sábado significa dia de descanso, para que o sábado novo fosse o domingo para a igreja do Novo Testamento. Lembre-se que Jesus ele ressuscitou no primeiro dia da semana. Lembre-se que ele ceiou com seus discípulos no primeiro dia da semana. Lembre-se que possivelmente o dia de Pentecostes, quando Jesus Cristo ele derramou o seu Espírito na igreja, quando ele batizou a igreja com o Espírito Santo, foi também possivelmente no primeiro dia de Pentecostes, ou seja, o primeiro dia da semana. Então não é estranho para pensarmos que o primeiro dia fosse assim estabelecido pela prática apostólica e assim pelo Espírito,
o novo sábado para o povo de Deus, porque foi nesse dia que Jesus Cristo ele inaugurou a nova criação, e foi nesse dia que Jesus ele de fato estava inaugurando a nossa libertação da escravidão do pecado, da escravidão do diabo e do medo da morte. Ele venceu, ele levantou-se da tumba. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, após o Pentecostes, a igreja cristã, ela se reunia todos os dias da semana para adorar a Deus, viver a comunhão dos santos e receber a pregação do Evangelho, todos os dias. Veja, por exemplo, Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. No versículo 42, o Espírito Santo nos diz, o testemunho por meio de Lucas, que perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Agora veja o versículo de número 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então, a prática da igreja após Pentecostes era cultuar todo dia. Isso não era também estranho no tempo do Antigo Testamento, porque todo dia tinha tempo das suas orações ao Senhor, mas no sábado era especial. Mas aqui nós vemos que todo dia a igreja estava cultuando ao Senhor, ou se reunindo. Mas parece que com o passar do tempo, o primeiro dia foi se tornando um dia especial para conhecermos a palavra de Deus, para participarmos dos sacramentos, para invocar publicamente o nome do Senhor e para praticar a caridade cristã. Veja, por exemplo, Atos, capítulo de número 20, versículo de número 7. O apóstolo Paulo em Troade, ele se reúne com o povo de Deus. O apóstolo diz, Atos capítulo 20, versículo 7: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, ou seja, ceia do Senhor, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Vamos ver outra parte da Sagrada Escritura que fala e que nos dá a ideia de que o dia de domingo passou a se tornar o dia de sendo o novo sábado. 1 Coríntios capítulo 16, versículo de número 1 e 2. 1 Coríntios capítulo 16, versículos 1 e 2. O apóstolo Paulo, ele exorta a igreja, instrui a igreja a praticar a caridade cristã, recolhendo ofertas no dia do domingo. A palavra de Deus diz, 1 Coríntios 16, 1 e 2: quanto a coleta para os santos, fazei vós também, como ordenei às igrejas da Galácia, no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua posteridade, e vá juntando para que se não façam coletas quando eu for. Então, no primeiro dia da semana, eles deveriam guardar sim em suas casas. E lembre-se que também, nós não podemos dizer que ali era onde estava o culto, mas que era também nas casas onde se cultuavam ao Senhor nessa época. Mas o primeiro dia é colocado como sendo o dia das coletas para os necessitados. Não para por aqui. Notem que o primeiro dia da semana, pela prática apostólica guiada pelo Espírito Santo, foi considerado um dia especial ao ponto dele ser chamado pelo apóstolo Paulo de Dia do Senhor. Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Apocalipse 1, 10. João, ele está na ilha de Pátimos e ele diz, Apocalipse 1, 10: achei-me em espírito no dia do Senhor,
e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Então ele diz que se achou em espírito no dia do Senhor. Você sabe por que nós chamamos o primeiro dia da semana de domingo? Porque essa palavra domingo está em português e ela vem do latim dominicus, que significa dia do Senhor. Não tem nada a ver com o dia de sol, da adoração ao sol, não tem nada a ver com isso. Domingo é dominicus, dia do Senhor, é um nome retirado da Bíblia para o primeiro dia da semana. Então nós estamos caminhando pelo testemunho das Escrituras, mas há também testemunho histórico, ou seja, fora das Escrituras, que confirmam que os cristãos, eles com o passar do tempo, eles foram tomando o primeiro dia como sendo o novo sábado. Existem registros históricos dos inimigos da fé que dizem que logo cedo, de manhã e no final da tarde, no primeiro dia da semana, os crentes eles se reuniam para adorar um tal de Cristo. Então vejam, meus irmãos, parece que a prática cristã ela está reproduzindo os horários do culto nos sábados do Antigo Testamento, de manhã e de noite, no finalzinho da tarde, melhor bem explicado, como nós lemos no Salmo de número 92, Salmo de número 92, versículo 1 e 2, o texto diz: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, e anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Esse salmo era o salmo do dia de descanso, do dia de sábado, era cantado pelos crentes no Antigo Testamento. Então notem que tanto a Escritura quanto o testemunho histórico nos dá a entender que a igreja, no seu processo histórico e de amadurecimento, ela foi tomando o domingo e colocando no domingo as práticas que eram pertinentes ao quarto mandamento. Claro que essa mudança do sétimo para o primeiro dia da semana foi algo natural, foi algo progressivo, não aconteceu da noite para o dia. A igreja já estava acostumada por milhares de anos, especialmente falando desde a entrada em Canaã. Claro que o Senhor Deus deu antes do sábado, mas especificamente há muitos anos, guardando o sétimo dia. Então não poderia ser uma mudança assim rápida, mas uma mudança natural, uma mudança progressiva do sétimo para o primeiro dia da semana, como sendo o dia quando o povo iria cumprir os deveres do quarto mandamento. Resumindo, o testemunho da Escritura e da história confirmam que no primeiro dia da semana o povo de Deus passou a praticar o que era feito no sétimo dia do antigo pacto, ou seja, reuniões públicas para adoração, para aprender a palavra de Deus, para invocar publicamente o nome do Senhor, para praticar a ceia do Senhor e para praticar a caridade aos necessitados. E chegamos na reforma. Vocês sabem que a reforma foi um grande avivamento do Espírito Santo. Deus, ele levantou homens para que esses homens, nos seus ofícios, trouxessem a igreja de volta para a Sagrada Escritura. A igreja estava muito desviada da Sagrada Escritura. E se você pegar todos os documentos, as confissões de fé, os catecismos produzidos na reforma, você terá neles a explicação sobre o quarto mandamento. E as igrejas reformadas, elas mantiveram aquilo que a Escritura ensina e a prática da igreja do Senhor de séculos, quanto à observação do quarto mandamento, quanto à prática da guarda do dia do Senhor
o domingo. Veja o que nós confessamos em nosso catecismo no dia do Senhor 38, pergunta e resposta 103. Nós lemos essa parte já, e o primeiro dever é dividido em partes. Qual os nossos deveres que Deus ordena no quarto mandamento? O primeiro dever, nós dizemos: o ministério do Evangelho e as escolas cristãs devem ser mantidos. Vamos parar nesse primeiro dever, nessa primeira parte desse primeiro dever. Não há como nós desfrutarmos, aproveitarmos e guardarmos o dia de descanso sem o ministério do Evangelho. Como nós serviremos e como nós adoraremos ao Senhor sem ministros do Evangelho que possam administrar a nós o Evangelho da graça de Deus pela pregação e pelos sacramentos? E como ministros, teremos ministros sem termos seminários, ou seja, escolas cristãs. Por isso que esse é o contexto que vem por inferência da Escritura e que faz nós declararmos no catecismo que dentro do primeiro dever está a nossa responsabilidade e que o ministério do Evangelho e as escolas cristãs devem ser mantidos. E aqui eu quero trazer a lembrança de vocês sobre os deveres dos crentes da antiga aliança para manterem o ministério do Evangelho. Se você abrir a sua Bíblia lá em Números capítulo 18, versículos de número 21 a 32, você vai ver as ordens do Senhor sobre as ofertas. E para que serviam essas ofertas? Serviam para manterem o ministério do Evangelho. E quem compunha esse ministério nessa época do Antigo Testamento? Eram os sumos sacerdotes, eram os levitas, o tabernáculo e depois o templo construído por Salomão e os outros, o templo restaurado nas outras épocas, e as ofertas para vários tipos de sacrifícios ao Senhor. Isso compunha o ministério do Evangelho naquela época. E assim eram as ofertas do povo de Deus que tornavam possível o bom funcionamento do ministério do Evangelho e a existência da escola de preparação dos futuros sacerdotes e levitas do povo de Deus. Esse dever era relacionado diretamente com o quarto mandamento, pois como respeitar o quarto mandamento sem o ministério do Evangelho, sem a manutenção desse ministério? Não tinha como. Não haveria ministros, não haveriam ofertas, especialmente no sábado, porque no sábado as ofertas eram dobradas. Agora chegamos no Novo Testamento de novo. Eu sempre tenho que fazer isso, o Antigo e o Novo Testamento, porque nós devemos lembrar dessa distinção, mas ao mesmo tempo dessa ligação espiritual dos princípios de Deus revelados lá e cá. A obra de Jesus, ela mudou os elementos do ministério do Evangelho, mas ela não anulou a responsabilidade dos crentes sustentarem com ofertas esse ministério, o ministério do Evangelho. O ministério do Evangelho, na sua mudança, não é mais exercido por sacerdotes, levitas, nem é no templo lá em Jerusalém e nem é por meio de sacrifícios sangrentos. Isso foram as sombras do passado. Mas o ministério do Evangelho hoje, ele é exercido por ministros da palavra, ministros dos sacramentos, ceia e batismo. Estes sim, nós devemos mantê-los com nossas ofertas financeiras. O apóstolo Paulo, e por isso eu vou logo para Paulo, porque eu não quero de modo nenhum, é muito ruim para um pastor ficar falando de sustento, isso aí não é bom, mas como faz parte da palavra de Deus, todo pastor tem que pregar sobre isso. E eu vou logo para Paulo, ou seja, vou para que o Espírito Santo nos fale. O apóstolo Paulo, ele fala à igreja em Corinto. Abra por favor 1 Coríntios capítulo 9, versículo 11, e nós iremos
11, 13 e 14 dessa parte. Estava acontecendo um problema em relação ao apóstolo Paulo com a igreja de Corinto. Havia certos facciosos dentro da igreja de Corinto que estavam atacando o ministério do apóstolo Paulo, dizendo que ele era um impostor, dizendo que ele era um ganancioso, uma pessoa que estava querendo enrolar o povo de Deus, querendo assim tirar proveito, enquanto não faziam isso com outros apóstolos, por exemplo com Pedro. E o apóstolo Paulo, ele não vai ficar com querela, querendo chamar a atenção para si, mas ele vai expor a palavra de Deus sobre o dever dos crentes de manterem os ministros do Evangelho. Vejam que o apóstolo Paulo, ele diz aos crentes em Corinto para que eles honrem e sejam fiéis no sustento dos trabalhadores do Evangelho. Em 1 Coríntios 9:11 ele diz: se nós, ou seja, os trabalhadores do Evangelho, vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais. Agora veja o versículo 13: não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados no templo não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? Quem conhece o Antigo Testamento sabe muito bem que ele está falando dentro do contexto da lei. Os sacerdotes, os levitas, teriam que tirar dos dízimos que o povo levava o seu sustento para ele e sua família. Agora veja o versículo 13: não sabeis vós, versículo 14: assim ordenou também o Senhor, ele fala de Jesus, aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Mateus 10:10. Então vejam, meus irmãos, eu poderia ler todo esse capítulo, mas só esses pontos estão suficientes para nós. Vocês estão vendo aqui nessa passagem do Novo Testamento o motivo porque nós hoje, crentes do Novo Testamento, continuamos honrando o nosso dever com o ministério do Evangelho, sustentando com dignidade aqueles que nos servem com a palavra de Deus e os sacramentos, e até contribuindo para a formação de novos pastores. Está aqui, é um ensino claro da Sagrada Escritura no Novo Testamento, que é baseado na lei do Antigo Testamento. Parece assim que nós temos uma ordem, como nós confessamos no Catecismo de Heidelberg, do nosso dever, dentro do quarto mandamento, de sustentarmos com dignidade o ministério do Evangelho, seus ministros, as escolas que preparam esses ministros para as igrejas. Portanto, quando nós estamos no culto, a nossa prática é só tirarmos as nossas ofertas no culto à noite. Quando nós estamos durante a nossa semana, quando recebemos os nossos sustentos que o Senhor Deus nos dá, planejando e colocamos em primeiro lugar as ofertas ao Senhor, e que dessas ofertas nós iremos tirar parte para o ministério da palavra, do Evangelho e para o socorro dos necessitados. Quando nós pegamos essas ofertas e colocamos em nossos envelopes e entregamos ao Senhor no culto a Deus, nós não estamos fazendo um favor, nós estamos cumprindo sim os nossos deveres para o quarto mandamento com alegria, com honra, com amor, levando ao Senhor aquilo que vai tornar possível nós termos um ministro nos pregando o Evangelho, nos ministrando os sacramentos. É o que vai tornar possível nós pagarmos a luz do nosso prédio, a manutenção do nosso prédio. É que vai ser possível termos recursos para ajudar os necessitados, verdadeiros necessitados, que precisam de ofertas. Porque nós precisamos de ministros do Evangelho, porque sem ministros do Evangelho não tem como nós guardarmos o quarto mandamento, não tem como conhecermos a palavra de Deus, não temos como ser instruídos a invocar o nome do Senhor, não tem como sermos exortados e estimulados a vivermos o amor cristão, não teremos sacramentos. E por isso, como tem essa ligação com o quarto mandamento, nós podemos ver essa aplicação prática no Novo Testamento. Esse é uma parte do primeiro dever que está no quarto mandamento, conforme confessamos. Dentro do primeiro dever ainda,
existe o dever de congregar com o povo de Deus, de se reunir. Veja, a gente já falou sobre a responsabilidade de manter o ministério do Evangelho das escolas cristãs. Pergunta, agora a resposta 103 diz: e eu devo reunir-me fielmente com o povo de Deus, especialmente no dia de descanso, para conhecer a palavra de Deus, para participar dos sacramentos, para invocar publicamente o nome do Senhor e para praticar a caridade cristã para com os necessitados. No Novo Testamento permanece ainda o dever de nós congregarmos com o povo de Deus em culto solene. O Espírito Santo, ele disse para os crentes hebreus, Hebreus capítulo 10, versículo de número 25. O Espírito Santo diz para aqueles crentes hebreus que estavam sendo ameaçados por causa da fé em Cristo, de abandonarem o Evangelho e deixarem de congregar com o povo de Deus, porque estavam sofrendo muito. O Espírito Santo ordenou, Hebreus 10, 25: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar-nos. Isso é um mandamento do Senhor. Ele está dizendo para os crentes do Novo Testamento. E como nós já aprendemos, o domingo tem sido um dia especial para a reunião do povo de Deus. E nós confessamos isto. Veja que nós falamos especialmente no dia de descanso. Esse catecismo ele foi escrito esse catecismo em 1563. Os ventos da reforma estão soprando. O dia de descanso é mantido como dia especial. Para quê? Para nós nos reunirmos com o povo de Deus fielmente. Não é uma vez e outra, não é quando der na nossa telha, é fielmente, como servos fiéis ao Senhor Deus. Para quê? Para conhecer a palavra de Deus, para participar dos sacramentos, especialmente a ceia do Senhor, porque batismo não acontece todo dia, todo domingo, para invocar publicamente, ou seja, junto com os meus irmãos em Cristo, ao Senhor Jesus Cristo e o Senhor Deus, para praticar a caridade cristã por meio das minhas ofertas e por meio da distribuição dos meus serviços, pois cada crente tem dons do Espírito para servir um ao outro, para que todos nós juntos cresçamos como um corpo em Cristo Jesus, em amor e na verdade. Esse é o primeiro bloco de mandamentos, com base no quarto mandamento, que nós confessamos. Agora existe uma segunda parte da ordenança do Senhor, que o catecismo ele fala, que se estende a toda semana e que é algo que começa em nossos corações. Qual? Veja o que em segundo lugar Deus ordena no quarto mandamento. O texto diz: eu devo todos os dias da minha vida desistir das minhas más obras, deixando o Senhor operar em mim por seu Espírito. Assim começo nesta vida o descanso eterno. Você prestou atenção? Isso é um aspecto que começa dentro do coração. Há uma boa e antiga prática cristã de nós termos roupas especiais para irmos aos cultos aos domingos. Claro que essa prática ela vem sendo perdida por muitos crentes hoje, mas nós devemos mantê-la ou restaurá-la, pois as nossas roupas elas mostram o caráter das reuniões que nós iremos participar. Nós sabemos disso em nosso dia a dia. Se uma reunião é especial, eu coloco roupas especiais para participar dessa reunião. Então, mais especial do que o culto a Deus, eu acho que não tem. Nós queremos ir com as melhores roupas para nos apresentarmos não para as pessoas, mas para Deus, como um povo santo do Senhor. Então, é
bom nós colocarmos roupas especiais para irmos à igreja. Mas falando do estilo de vida como se fosse uma roupa, não há um estilo de vida para os domingos e outro estilo de vida para os dias da semana, se nós vamos tomar essa ilustração. O meu estilo de vida deve ser o mesmo de domingo a domingo, como se eu estivesse vestido uma roupa especial de domingo a domingo. O meu estilo de vida cristã. E por isso, nós confessamos que nós devemos todos os dias de nossa vida, não só no domingo, desistir das más obras. Essas más obras são as nossas obras da carne. Essas más obras são os frutos da carne. Essas más obras é a nossa velha natureza contra a qual nós lutamos todo dia, todo instante, numa luta que nos cansa. Desistir. Eu não vou persistir. E ao mesmo tempo que eu desisto das minhas más obras, eu deixo o Senhor Jesus operar em mim com o seu Espírito Santo. Isso é todo dia, não só no domingo, todo dia. Aqui, meus amados irmãos em Cristo Jesus, é uma confissão de crentes, de pessoas que já foram regeneradas pelo poder do Espírito Santo e pela palavra de Deus. Por quê? Porque notem que aqui nós falamos, eu deixo em Jesus o Senhor operar em mim. Operar aqui refere-se à obra da santificação. Por quê? Porque a obra da regeneração, o novo nascimento que a Bíblia fala, é uma obra soberana de Deus. Só Deus faz isso. Não existe auxílio nosso para essa obra. Deus que nos ressuscita. Mas a obra de santificação não. Depois que o Senhor Deus ele nos ressuscita de nosso estado de morte em delitos e pecados, nós, com essa ressurreição espiritual, passamos a desejar a Deus, e a nossa vida começa a responder aos mandamentos de Deus, e nós começamos a viver nessa vida os mandamentos do Senhor, não para a salvação, mas por gratidão e amor. E aí ocorre a obra da santificação. Nós, na obra da santificação, somos ativos. Então, quando eu confesso isso, eu estou dizendo que no meu dia a dia eu devo viver a minha vida de santificação, ou seja, a minha vida de obediência à palavra de Deus, aos mandamentos do Senhor, mortificando a minha carne e me alegrando em toda a boa obra do Senhor. Obras que são feitas conforme a palavra de Deus e não conforme a minha mente. Obras que não são feitas para o meu louvor, mas para o louvor a Deus e para o bem do meu próximo. Assim, quando nós estamos vivendo essa vida de santificação, nós já começamos a provar nesta vida quebrada pelo pecado esse descanso eterno que Cristo conquistou para nós. Nós confessamos isso na parte final. Assim começa nesta vida o descanso eterno. E quando nós falamos de descanso eterno, nós estamos falando dessa promessa que o livro de Hebreus, capítulo 4, nos fala, o descanso ainda que nos resta, que vem com Jesus Cristo, nosso Salvador, quando Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas produzidas pelo pecado, quando Ele aniquilará de nós, por meio da sua obra de transformação do nosso corpo e da nossa alma plenos, na sua volta, eliminando toda a enfadonha natureza pecaminosa que ainda resta em nós. Nós iremos entrar com Ele e com todos os seus santos por uma eternidade para louvá-lo, adorá-lo, e aí nós teremos um grande dia de louvor eterno, um grande sábado com o Senhor Jesus e com todos os seus eleitos, num mundo restaurado para glorificar a Cristo. Concluindo, no quarto mandamento, temos um dever de gratidão e amor para com Cristo Jesus. Você é chamada a praticar esse mandamento com alegria e amor. Não é o seu cônjuge, seu esposo ou esposa, que é chamado a praticar esse mandamento em seu lugar.
Não é papai e mamãe que são chamados a praticar esse mandamento em seu lugar. É você. Veja que no catecismo existe algo muito pessoal. Nós falamos, eu devo reunir-me. Eu devo, todos os dias da minha vida, desistir das minhas más obras e deixar o Senhor operar em mim com o seu Espírito. Eu, é algo bem pessoal. Você, Deus fala para você, quem está no meio da congregação. Você tem esse chamado, esse dever de cumprir em Cristo o quarto mandamento por gratidão e amor. Outra coisa que deve ser notada: eu não manifesto gratidão e amor ao Senhor quando, por pecado, eu me afasto das reuniões do povo de Deus, especialmente dos cultos aos domingos. Se eu sou grato ao Senhor Deus, eu quero obedecê-lo. Se eu sou grato e amo ao Senhor, eu quero conhecê-lo pela palavra dele. Pois como nós iremos conhecer ao Senhor se não for pela pregação da palavra e ensino da palavra? Se eu amo e sou grato ao Senhor, eu quero estar junto com o seu povo. Eu quero estar com eles, invocando o nome do Senhor, adorando, cantando salmos, orando. Se eu amo ao Senhor, eu quero participar da mesa do Senhor para desfrutar de toda e plena comunhão com Cristo Jesus e meus irmãos. Se eu amo, eu quero praticar a caridade cristã, distribuindo as minhas ofertas e servindo aos meus irmãos com os meus dons. Por isso, se afastar das reuniões do povo de Deus é quebrar o quarto mandamento, é não mostrar amor e gratidão por aquele que morreu para que nós pudéssemos estar reunidos como seu povo. Porque lembre-se de Hebreus 10, lembre-se que o que antes do escritor sagrado dizer ao povo, não deixe de congregar, ele apresentou a obra de Jesus em morrer na cruz, em rasgar o seu corpo, que é símbolo do véu, para que nós pudéssemos entrar no Santo dos Santos, na presença de Deus, e ali adorar sem temor. Veja, notem que para que você fosse feito o povo de Deus e estivesse na presença de Deus, o Pai, Ele matou o seu Filho na cruz, Ele o fez sofrer. Então eu não posso ter uma visão amena do culto a Deus, eu não posso ter uma visão leve de estar com o povo de Deus, para que eu estivesse com o povo de Deus e fosse povo de Deus. Jesus morreu. Por isso cada culto é importante. Por isso em cada culto eu manifesto a minha gratidão e amor pela obra de Jesus em meu favor. Se eu sou grato e amo ao Senhor porque me viu em miséria e me salvou mediante a fé em Jesus Cristo somente, por pura graça, eu desejo praticar a caridade, eu desejo praticar o amor fraternal para com os meus irmãos em primeiro lugar e também por o meu próximo, para com os necessitados, dando ofertas e servindo ao meu próximo com os dons que Cristo me deu. Se eu sou grato e amo ao Senhor, eu quero viver durante toda a semana o que o domingo representa para mim. O modo como eu trato o domingo é o modo como eu trato o Senhor. O modo como eu vivo o meu domingo é o modo como eu expresso a minha fé durante a semana. O domingo, o dia do Senhor, um dia que me lembra a nova criação em Cristo. O dia que me lembra a minha libertação pelo sangue de Jesus. O dia especial que Deus, Ele me chama junto com os meus irmãos para abrir a minha semana e dizer que eu sou amado dele em Cristo Jesus, que ele me adotou como seu povo especial e que essa terra não é a minha morada eterna, a terra do jeito que está, quebrada e debaixo de maldição. Eu tenho um descanso em Cristo prometido. No domingo eu sou preparado pelo Senhor a viver como um peregrino nessa terra. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, grandes e pequenos, Deus diz para vocês: em meu filho, vocês têm o dever de cumprir o quarto
Parem as suas obras, descansem em mim, repousem em mim, em meu Filho. Eu fiz você nova criatura, eu libertei você do pecado e do diabo. Vocês são meu povo, venham me adorar, descansem, meu Filho. Por isso que em Cristo temos sim muitos motivos para desfrutar o quarto mandamento, guardando em fé. Amém.